Olá pessoal, problema de geometria do curso de formação de sargentos da aeronáutica 2001. Vamos lá. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 5 centímetros e seno de B é igual a metade do seno de C. O maior cateto mede quanto? Então ele está me dizendo, ele não deu figura, viu? Geralmente eles não dão figura. Então a figura você que tem que fazer. Então o que ele me disse? Que em um triângulo retângulo a hipotenusa mede 5, lado maior, né? O seno de B é igual a metade do seno de C. Então vamos lá. O seno de B, seno de B é o cateto oposto. Eu chamei os catetos x e y. Então o seno de B é o cateto oposto, y dividido pela hipotenusa 5. E o seno de C é o cateto oposto, x dividido pela hipotenusa 5. Mas ele diz que o seno de B é meio vezes o seno de C. O seno de C é x sobre 5, o seno de B é meio vezes esse valor. 1 vezes x é x, 2 vezes 5, 10. Quer dizer que o seno de B é x sobre 10. Agora, como B e C são ângulos complementares, por que eles são complementares? Porque os dois ângulos agudos do triângulo retângulo, né, geralmente B e C, eles são complementares, a soma deles é 90. Então, como eles são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Ou seja, o seno de C, que é x sobre 5, que nós vimos agora, é igual ao cosseno de B também, porque o seno de um é o cosseno do outro. Então, eu tenho o seno de B, que é x sobre 10, que eu acabei de calcular. E o cosseno de B, x sobre 5. Então agora nós vamos usar a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de B mais cosseno ao quadrado de B é igual a 1. Quem é o seno de B? X sobre 10 ao quadrado. Quem é o cosseno de B? Está aqui, é x sobre 5 ao quadrado igual a 1. Resolvendo essa equação, nós vamos ter x ao quadrado sobre 100, 10 ao quadrado 100, mais x ao quadrado, 5 ao quadrado, 25 igual a 1. MMC é 100. Né? O múltiplo comum é 100, o mínimo múltiplo comum é 100. 100 dividido por 100 dá 1 vezes x2, x2. 100 dividido por 25 dá 4, 4 vezes x2, 4x2. 100 dividido por 1 dá 100 vezes 1, 100. Eliminamos o denominador. Aí, ó, 1x ao quadrado mais 4x ao quadrado, 5x ao quadrado igual a 100. X ao quadrado é igual a 100 dividido por 5, que dá quanto? 20. Então, x é a raiz quadrada de 20. Raiz quadrada, 20 é 4 vezes 5. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz de 5 é irracional, permanece na raiz. Qual é o maior lado? O maior cateto, maior lado, mede, maior cateto, né? Mede 2 raiz quadrada de 5, que corresponde aí à letra D das opções. Veja lá. Letra D, 2 raiz quadrada de 5. Certo? Veja com atenção que nós fizemos tudo que foi envolvido nesse problema. O problema 2. Segundo problema também CFS 2001 de geometria, né? Eu estou evidenciando aqui os problemas de geometria. O 2. Os ângulos internos de um triângulo estão em progressão aritmética. E o menor deles, menor ângulo, é a metade do maior. Qual o valor do maior ângulo? 80, 90, 100, 120 graus. Então, os ângulos internos de um triângulo formam progressão aritmética. Então, três números, quando formam progressão aritmética, você chamou do meio de x, no caso aí os ângulos, né? Você chamou do meio de x, o antecessor dele x menos a razão, e o sucessor dele x mais a razão. Pode usar essa convenção sempre que dá certinho. Quando são três números formando PA, certo? Então veja lá. Mas ele disse que, como eles formam PA, são três ângulos internos de um triângulo. Ora, a soma dos três ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Quer dizer que x menos r mais x mais r é igual a 180. Mas observa que menos r mais r é zero. Então x mais x mais x, 3x igual a 180. X é 180 dividido por 3, que dá quanto? 60 graus.
Quer dizer que o ângulo do meio, x, você já achou. Agora você tem que achar a razão para somar com esse x e subtrair x, certo? Então veja lá, qual a outra informação que ele deu? Que o menor dos ângulos é a metade do maior. Qual é o menor desses três? É x menos r. Qual é o maior? É x mais r. O menor é igual ao maior dividido por 2, ou seja, a metade do maior, né? Quando divide por 2 na metade. Resolvendo essa pequena equação, 2 vezes x vai ficar como? Vai ficar assim, ó, o x eu substituí, o x é quanto? 60. Então, 60 menos r é igual a 60 mais r sobre 2. 2 vezes 60. 2 vezes 60, 120. 2 vezes r, 2r. É igual a 60 mais r, eliminou o denominador. Aí fica r mais 2r, que vai passar somando 3r. 120 menos 60, 60. 3r é igual a 60. R é igual a 60 dividido por 3, que dá 20. Então você tem todos os elementos agora. O x é 60 e o r é 20. Aí vai ficar como? 60 menos 20, 40. O do meio, 60. E o sucessor, 60 mais 20, 80. Os três ângulos são 40, 60 e 80. Ele pediu assim, qual o valor do maior ângulo? O maior ângulo é 80, que corresponde aí ao quê? A letra A. Certo? Não é legal? Veja aí um terceiro problema, também de geometria. Também não foi dado desenho não. Veja lá, ele diz assim, ó. Num triângulo isósceles de 54 centímetros de altura e 36 centímetros de base, está inscrito um retângulo de 18 centímetros de altura com base na base do triângulo, as bases coincidindo. A base do retângulo mede quanto? Quanto mede a base do retângulo? Então olha bem o que ele está dizendo. E não deu desenho, é só isso aí o problema. O desenho você que tem que fazer, certo? Eu estou aqui, pessoal, com um pouco mais de 30 segundos, então eu volto num outro vídeo com este problema, tá? Então é isso por enquanto. Boa sorte, obrigado. Até mais.